Como eu estou participando aí do co-host, fica aparecendo para mim aqui na tela uma mensagem das pessoas pedindo admissão. Aqui, vocês Tá, poderiam retirar, tá, vou tentar aqui, só um minutinho. me retirar no momento? Pronto, eu acho que foi. Eu acho que eu consegui, mas eu acho que você precisaria fazer o share screen de novo, né? Ver se você consegue. Ah, eu acho que saiu, sim. Não está, não. Não, aí eu não posso Aí não compartilhar. consegue, é. Então Então, tudo bem. peraí, deixa eu make co-host. É, Não, não tem problema. bom, botei já como co-host. Mas eu vou controlando essa parte de entrada. Tenta ignorar, né? E aí, para deixar que eu vou controlando essa parte de entrada do pessoal. Estão vendo a apresentação? Está direitinho? Sim, Sim. Correto, correto. Quando vocês quiserem. pode, pode começar. Bom dia, meu nome é Ana Paula Torquato. E eu apresento hoje para vocês a pesquisa Percepção Docente sobre a Avaliação da Aprendizagem Escolar do Aluno com Deficiência Intelectual, a Confiança Profissional e a Inclusão. Eu sou orientada pelos professores Paulo Roberto Soares Steffens e pela professora Roberta Pires Correia. Eu sou pedagoga e atuo como professora itinerante do atendimento educacional especializado e como professora da sala de recursos multifuncionais na rede de ensino, né, Fundamental 1, no município do Rio de Janeiro. Também sou mãe de 2 filhos e uma moça, né, de 23 anos e um adolescente com deficiência intelectual que é matriculado no 7º ano do ensino fundamental na mesma rede em que atuo, no município do Rio de Janeiro. Bom, eu trago aqui como componente da introdução o destaque para a avaliação da aprendizagem escolar, que é um tema indissociável, né, do processo de ensino e aprendizagem que acontece dentro do contexto escolar. Pontua ainda a presença do aluno com deficiência intelectual como a maior representatividade nesse contexto, a maior parte dos alunos incluídos. Mais de 1 milhão de alunos estão matriculados na escola regular e que são deficientes intelectuais, alunos com deficiência intelectual. Nesse contexto em que esse aluno vivencia a sua escolarização, ele realiza uma série de atividades. Entre essas atividades são as suas provas, que são neste modelo, né, vigente, elas são provas padronizadas. Esse aluno vivencia esse contexto de provas padronizadas, mas é um aluno que tem uma necessidade de individualização. Existe, então, uma contradição entre aquilo que o aspecto legal e ético fala sobre essa individualização e aquilo que é realizado a nível de ação padronizada, com provas e testes padronizados. Nós vamos investigar essa contradição através de uma proposta de ouvir todas as vozes que fazem parte deste ato avaliativo. E contra uma prática que escuta uma única voz. O problema da pesquisa, então, ele reside, né, nessa contradição operacional em que o sistema, mas ao mesmo tempo ele impõe instrumentos de avaliação de aprendizagem que são excludentes. Diante dessa problemática, surge a pergunta da pesquisa: de que forma o trabalho avaliativo com o aluno com deficiência intelectual impacta a variação da confiança docente de professores na educação básica?
Essa pesquisa se justifica em 3 pilares para nós. A relevância social e teórica, né, quando ela sinaliza essa tensão que existe entre o interesse das áreas, né, e a exigência, essa polifonia que exige, essa multiplicidade de vozes que exige, de forma ética e legal, a individualização, né, no chão da escola. Ela tem relevância ainda quando ela promove a superação de um modelo biomédico para um modelo biopsicossocial, nesse contexto escolar, e o avanço em debater sobre a injustiça socioambiental, que defende a coragem para ouvir todas essas vozes da escola e promover essa justiça dentro do contexto educacional. Existe um impacto, né, no docente, uma contribuição para a sua prática, quando buscamos sinalizar que o modelo avaliativo vigente ele é uma barreira ambiental estrutural que transfere a pressão do sistema avaliativo padronizado para o professor, quando investigamos o paradoxo avaliativo afetando essa confiança docente, e aí é relevante por revelar essa vulnerabilidade subjetiva do professor e também porque possibilita guiar políticas de apoio e formação que fortalecem essa confiança docente, combatendo a injustiça socioambiental do trabalho do professor. Existe ainda a contribuição para biociências e saúde. Essa confiança docente, o processo avaliativo, eles são indissociáveis desse processo de ensino e aprendizagem em qualquer etapa de estudo, né, ou área. A promoção da saúde laboral docente e o delineamento entre sujeito, como uma contribuição original da pesquisa para isolar essa variação de confiança. O referencial teórico. Nos embasamos em 3 perspectivas: ético, legal, pedagógica e a subjetividade profissional. Nesse contexto de embasamento, né, ético-legal, a gente traz um modelo biopsicossocial presente na legislação. Nos embasamos ainda na justiça socioambiental, de Loureiro e Lairargues, e na intermediação bioética com este autor. No aspecto pedagógico, trazemos Vygotsky na sua defectologia e a teoria histórico-cultural, e a avaliação da aprendizagem com os autores Perrenot, Lucchesi e Hoffmann, nas perspectivas regulatória, formativa e mediadora. Para a subjetividade profissional, nos embasamos nas dimensões prática, didática e relacional da pesquisadora Elaine Munter. Revisão da literatura. Bom, aqui nós vamos buscar achados na literatura, né, sobre a crise estrutural e o paradigma da inclusão. Com relação ao paradigma da inclusão, buscamos fontes que corroborem a transição do modelo biomédico para o modelo bio, trazemos nos principais. O paradoxo avaliativo, essa crise estrutural devido à incompatibilidade entre a teoria e a prática, o imperativo ético-teórico e a prática vigente. A crítica política, que é a padronização avaliativa como algo que legitima instâncias de poder e exclusão no contexto escolar. E a sistematização, porque também percebemos na literatura a ausência de indicadores sólidos para essa avaliação formativa, que leva à fragilidade. Não existem indicadores sólidos e ao despreparo subjetivo do professor. Seguindo, vem o fator subjetivo, a confiança docente, essa autoeficácia aqui, né, presente na literatura docente, que corrobora a adoção de práticas formativas mediadoras inclusivas. Ao contrário disso, uma baixa eficácia docente, que faz uma regressão ao modelo somativo, uma regressão desse professor como um mecanismo de defesa contra o alto risco cognitivo e emocional da incerteza. A fragilidade operacional, a deficiência intelectual por exigir diretivas atua como um revelador das fragilidades do sistema, e a autopercepção de risco, a percepção de que a DI pode ser um desafio, a deficiência intelectual como um grande desafio insolúvel, e
uma escolha avaliativa, né, como uma técnica, ela passa a ser um ato que reflete a autopercepção de risco do professor. A lacuna e originalidade metodológica, a gente busca, né, pesquisas que versam sobre a influência dos delineamentos, a insuficiência desses delineamentos transversais, de uma escolha metodológica, por não conseguir determinar a direção da causalidade, nem como o contexto afeta essa confiança docente. A justificativa da análise intrassujeito, essa escolha metodológica como algo coerente com a literatura que exige mais estudos comparativos, que buscam rastrear a evolução da certeza profissional em diferentes contextos. Vantagens analíticas, permitindo analisar as variações internas com o mesmo professor em diferentes contextos, e a originalidade, essa escolha metodológica demonstrando sensibilidade necessária para isolar esse impacto contextual da deficiência intelectual e estabelecer a causalidade da variação da confiança docente. Partimos para os objetivos. O objetivo geral deste trabalho é verificar a percepção do professor da educação básica sobre o trabalho avaliativo com alunos com deficiência intelectual no contexto de provas padronizadas e exigência legal de individualização. Objetivos específicos. Objetivo específico 1, identificar a confiança docente nas dimensões didática, prática e relacional em dois contextos de atuação dentro de uma mesma classe, alunos sem deficiência intelectual e alunos com deficiência intelectual. O objetivo específico 2, identificar a partir das falas dos professores a confiança docente nas dimensões didática, prática e relacional, né, nos mesmos dois contextos de atuação com e sem DI. O objetivo específico 3, analisar a confiança docente nos dois contextos de atuação diante da contradição operacional. E o objetivo específico 4, consolidar as análises e reflexões teóricas e práticas da pesquisa por meio da elaboração e submissão de pelo menos um artigo científico, que pode ser um relato de experiência ou um ensaio teórico. Percurso metodológico. A partir desse bloco, a gente está entrando na metodologia. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado. A sua situação atual é aprovada. Aqui, nós nos propusemos a fazer um quadro em que a gente vai correlacionar os objetivos específicos e a metodologia adotada. Para o objetivo específico 1, que é identificar a confiança docente nas dimensões didática, prática e relacional, em dois contextos de atuação, né, dentro de uma mesma sala de aula, dentro de uma mesma classe, alunos sem DI e alunos com DI, nós vamos aplicar dois questionários, questionário 1 e 2. Como que funciona isso? Os professores, de uma maneira geral, vão responder esse questionário, e aí aqueles que sinalizarem que têm, dentro de uma pergunta, alunos com deficiência intelectual matriculados na sua classe regular, seguem para responder o segundo questionário. Esse primeiro questionário é um questionário de base, para a gente caminhar para o segundo. Esse aspecto aqui dos objetivos é o aspecto quantitativo, tá? Ele estabelece a linha de base e separa essa linha de base do contexto específico da deficiência intelectual. O objetivo específico 2 identifica, a partir das falas dos professores, a confiança docente nas dimensões didática, prática e relacional nos mesmos dois contextos, tá? Só que aqui é a fala do professor, então é quantitativo, e a gente vai usar a tematização de Fontoura para estabelecer também a mesma linha de base, só que no aspecto qualitativo. Objetivo 1, quantitativo. Objetivo 2, qualitativo. Objetivo específico 3, analisar os dados da confiança docente nesses dois contextos e com esses dados quantitativos e qualitativos diante dessa contradição operacional. Para isso, nós vamos fazer uma análise estatística, né? É o teste T pareado, nós vamos parear os dois contextos, os dois universos, esses resultados, e triangular esses resultados com os dados qualitativos que
foram advindos da tematização de contorno. Por isso, um modelo misto, interpretativo e intrassujeito. Nós vamos avaliar essa confiança dentro do mesmo professor, quantificar. Aqui a gente já vai qualificar as razões dessa variação de confiança. E o objetivo específico 4, consolidar as análises e reflexões teóricas e práticas da pesquisa por meio da elaboração e submissão de pelo menos um artigo. Aí, para isso, uma revisão bibliográfica, crítica, sistematização da experiência em relatos e ou ensaios. Síntese crítica, fundamentação teórica para interpretar essa confiança docente. Participantes da pesquisa local e desenho central. Os participantes são professores da classe comum do ensino fundamental 1 e 2 da escola regular no estado do Rio de Janeiro. Eles atuam no questionário 2 diretamente com deficiência intelectual para que a gente possa isolar esse fator. Isso. Aí o delineamento central aqui, nesse caso, é a pesquisa intrassujeito, esses dados sendo analisados, esse pareamento sendo feito com o mesmo professor, tá? Para isolar esse impacto. Ele é o seu próprio controle, né? Esse professor é o próprio controle numa abordagem e na outra. É um modelo misto, quantitativo, comparativo e correlacional, num primeiro momento, que vai ter uma triangulação com dados qualitativos. O rigor aqui é o CEP, né? Aprovando essa pesquisa. Local, redes de ensino pública e privada do estado do Rio de Janeiro, foco na realidade do chão da escola, com a maior população incluída, que é a deficiência intelectual. Percurso metodológico. Aqui nesse slide, a gente vai falar sobre a fase 1, que está ligada ao objetivo específico 4, que diz respeito à revisão sistemática, contextualização e aprofundamento teórico. Aqui já surgem as reflexões sobre o paradigma da inclusão e a crise estrutural da avaliação. E, nesse momento, a gente começa a refletir a partir dessa prática, dessa vivência prática que eu trago do chão da escola, começa a se refletir sobre quais são as justificativas que são dadas, que circulam dentro desse contexto escolar, sobre a ineficácia da inclusão. E aí, a partir dessa reflexão, numa das orientações, das reuniões de orientação com os orientadores, aí o Paulo faz uma grande provocação, e aí a gente começa a pensar nessas justificativas. Falta de recursos, a gente pensa numa burocracia excessiva, a gente pensa numa falta de materiais de tecnologia assistiva, e tem um outro ponto, que é a formação docente inadequada. E aí essa provocação faz essa reflexão. Nós temos motivos, justificativas impessoais. Você não pode dar um rosto para a falta de recurso, você não pode dar um rosto, mas você pode dar um rosto para esse professor. É uma justificativa pessoal. Tem uma persona que está no chão da escola, no portão, e acessando e recebendo toda essa carga, né? E aí essa provocação é que dá o ponto de partida para esse relato de experiência 1, que está no Prelo, numa revista Ponto de Vista, ele já foi aceito, e aí todas as outras provocações, elas advêm da imersão que foi feita em todas as disciplinas, nas disciplinas que foram cursadas ao longo do percurso formativo do mestrado, né? Esse capítulo de livro sobre a bioética, a bioética da intermediação, que é um ponto importante com relação à vulnerabilidade, sobre, nesse ensaio teórico crítico, esse também está no Prelo, o capítulo do livro, ele já está em vias de publicação. O ensaio teórico crítico 1 submetido a uma revista, que já foi submetido. Esse aqui versa sobre esse paradoxo da inclusão, sobre essa questão estrutural avaliativa de uma forma muito potente. O relato de experiência 2, ele foi possível a partir da imersão na educação ambiental crítica, e aí é que surge essa injustiça socioambiental com relação ao professor. Toda a carga negativa, ela é desproporcionalmente voltada para cima desse professor,
de forma negativa no que diz respeito a esse paradoxo, a essa utilização de uma prova padronizada, quando o aspecto ético e legal exigem a individualização. E este último relato, né, esse ensaio teórico-crítico que também está pronto, está tudo pronto aí em vias de submissão, ele fala sobre um estudo comparado muito bacana que, a partir da imersão na disciplina de educação comparada, que versa sobre um comparativo entre um modelo de lesson study e o nosso modelo brasileiro, porque o modelo japonês, que comparado aí nesse estudo, ele dá muita visibilidade para um tempo de planejamento colaborativo do professor remunerado. Em contrapartida, nós temos um modelo aqui que pode ser exemplificado, por exemplo, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que retira o tempo de planejamento do professor. Então, a gente trabalha bem essas questões. Seguindo esse percurso, a gente tem a fase 2, ligada ao objetivo 1 e 2, que é a coleta, através dos questionários 1 e 2, essa coleta de dados. Nós já estamos nessa fase. A fase 3, que é a organização e análise dos dados, e seguindo a fase da discussão e conclusão da pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados são esses 2 questionários, eles são online, não necessitando da carta de anuência, Aqui tem o link, eles são exclusivamente online, e eles são divididos em 5 blocos, onde a gente tem, do bloco 1 ao 4, as questões da escala Likert, e no bloco 5, que são os dados quantitativos, e aqui no bloco 5, as questões abertas que vão proporcionar essa análise qualitativa. Eles têm blocos parecidos, e assim, iguais e com a mesma, iguais na conformação, da divisão das perguntas. A análise de dados, no caso da análise de dado quantitativa, nós vamos usar o teste T pareado para quantificar a variação da confiança entre os questionários Q1 e Q2. Nós vamos usar o alfa de Pombrach para validar a consistência interna e a confiabilidade desses instrumentos. O software utilizado será o SPSS, que é um padrão, para ciências sociais. É intuitivo, fácil de usar e tem tudo a ver comigo nesse ponto. E ideal, para quem tem dificuldades com programação, gerando tanto alfa, os resultados do alfa, quanto a inferência do teste T. E a qualitativa, a tematização de Fontoura nas suas ações principais, dos seus passos, 7 passos: transcrição, leitura atenta, flutuante, demarcação do relevante, agrupamento de dados e temas, definindo núcleos de sentido, tratamento dos dados no contexto e interpretação e articulação. Como resultados preliminares, nós temos, primeiro, esse relato de experiência 1, práticas avaliativas e inclusão escolar, um relato de experiência na deficiência intelectual. Ele já está no Prelo, para a revista Ponto de Vista, e é a âncora, ele é o provocador, ele é a problematização, como eu falei, de tudo o que foi articulado, teoricamente, refletido até aqui. Essa vivência com esse aluno, estar com ele na sala e verificar as suas especificidades, e ele, diante de uma prova, talvez ele não alfabetizado, com uma deficiência intelectual severa, não oralizado, e tendo que responder uma prova com 22 questões e 13 textos enormes. Aqui está a foto. Ainda, ensaio teórico crítico 1, paradoxo da inclusão, desvelando realidades invisíveis do chão da escola. Ele está submetido para a revista Educação e Emancipação. Aprofunda totalmente essa crítica à estrutura da inclusão escolar, sistêmica, através da experiência, da minha experiência, essa questão da suposta formação docente inadequada e essa dicotomia entre essas justificativas impessoais e essa justificativa pessoal, que coloca o professor no foco como principal culpabilizado por essa questão
do paradoxo avaliativo. O capítulo do livro, que é também um relato de experiência, esse também está no Prelo, ele já foi aprovado, e ele vai ser publicado pela editora CRV. É um ensaio teórico que aprofunda essa questão da bioética, da intermediação, da vulnerabilidade, a vulnerabilidade deste professor que está ali, precisa de uma intermediação com o sistema, com a estrutura, que não é ouvido, a sua voz não é ouvida, e existe a imposição de um modelo avaliativo, de uma métrica que não comporta as especificidades e singularidades do aluno. Aqui já surge uma coisa que a gente denominou depois de recurso, que é o professor aderir a esse modelo somativo por uma imposição do sistema, tá? Por uma imposição hegemônica que o sistema tem em relação a ele. O relato de experiência 2, avaliação da aprendizagem em cenários de discussão, reflexões discentes para uma compreensão da inclusão escolar à luz da educação ambiental crítica, em vias de submissão. Esse aqui é a perspectiva decolonial, fala justamente sobre essa injustiça socioambiental, esse deslocamento negativo sobre o professor, fragilizado, e com a sua confiança docente impactada. E o ensaio teórico crítico 2, que está também em vias de submissão, que fala justamente sobre essa comparação entre o trabalho avaliativo no contexto japonês e no contexto brasileiro, né? Com essa desvalorização e precarização do tempo de planejamento, né? Exemplificado pelo caso da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse está em vias de submissão. Bom, no cronograma, as atividades aqui realizadas, o CEP aprovado, aquele primeiro relato de experiência, que é o da problematização, ele foi submetido à jornada de jovens talentos e nós ganhamos a menção honrosa por ele, tá? Então, aqui nós temos a aprovação do CEP, estamos na fase 2 da coleta de dados, já cumprimos todos os créditos de disciplinas nesse momento. E